Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Módulos Pensando o Nordeste na História e nas Artes. Seção 2 Itinerários de Leitura. Nordeste na Literatura. Saudações participantes do curso online História de uma Região, Representações do Nordeste Brasileiro. Eu me chamo Wagner Cavalcante Farias, sou graduando em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente desenvolvo pesquisa na área de História Cultural, com ênfase em História e Literatura, Civilidade e Moralidade e Relações de Gêneros na obra Lucíula, de José de Alencar. Sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET História UVA e secretário de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Acadêmico de História Ágora. Neste módulo, nós vamos refletir sobre a relação entre história e literatura. Vamos pensar ainda o Nordeste como espaço sociocultural e artístico de produção literária. Através de seus escritos e escritores, vamos conhecer algumas das escolas literárias e movimentos culturais que ajudaram a produzir e reproduzir o imagético sobre o Nordeste. Finalizaremos nossa reflexão pensando sobre a literatura contemporânea e o regionalismo revisitado. Bora começar? Qual a relação entre a história e a literatura? Essa reflexão ela não é recente. Já na Poética de Aristóteles, nós observamos a preocupação do filósofo em delimitar o fazer histórico e literário. Nesse processo de delimitação, ele acaba diferenciando essas produções e, ao mesmo tempo, aproximando, visto que as duas produções partem da realidade. Ao longo da história, a produção literária e histórica elas vão se distanciando cada vez mais, né? O literato produz uma coisa e o historiador outra, de forma bem específica, bem marcante, bem clara. Só que com a revolução historiográfica da Escola dos Análises, nós temos esse retorno a essa aproximação, essa possibilidade de pensar a partir da imaginação. Essa reflexão ela é mais clara a partir da terceira geração da Escola dos Análises. A partir desse momento, arte e ciência se aproximam e acabam uma se tornando fonte da outra. E é partindo desse princípio que nós conseguimos observar os desafios e potencialidades de se utilizar a literatura como fonte para a história. Partindo do princípio de que ambas, como já pensava Aristóteles lá na Grécia Antiga, ambas se produzem a partir do real. Ambas se fazem a partir da realidade. Sandra Presavento, ela diz que ambas são representações sociais construídas pelos homens para atribuir significado ao mundo. Então ambas precisam ser feitas a partir do meu contexto, da minha realidade, do que eu estou vivendo, do tempo e do espaço que eu estou vivendo. E é nesse ponto que a gente tem outro ponto de aproximação entre história e literatura, entre os domínios de ambas as narrativas. Porque ambas são narrativas do tempo. Ambas precisam do tempo para a sua produção. Seja o tempo corrido, o tempo passado, que é propriamente necessário para a história, seja o tempo tangível ou não, que no caso a produção literária. Mas ambas se fazem dentro de um espaço do tempo, sobre um tempo. Todo texto tem contexto. E é desse princípio que nós, historiadores em formação, precisamos partir para utilizarmos da literatura. Então a gente já viu que a realidade e o tempo são dois pontos que aproximam e distanciam, mas que possibilitam a utilização de uma como fonte para outra. Um terceiro ponto, que hoje ele é mais pensado, é o ponto da veracidade. Ambas as narrativas trabalham com uma verdade específica, mas nenhuma delas trabalha com uma verdade 100%. Tanto a literatura, que sempre trabalhou com verossímil, quanto a história, trabalham com possibilidades, com o que poderia ter acontecido. E é daí que Hayden White escreve dizendo que
As narrativas históricas são ficções verbais, cujos conteúdos são tão inventados quanto descobertos e cujas formas têm mais em comum com seus equivalentes na literatura do que com seus correspondentes na ciência. Partindo dessa reflexão de Hayden White, a gente consegue observar a possibilidade da ficcionalização da história e da historização da ficção. O que nós precisamos entender ao todo é que ambas as narrativas, seja histórica e historiográfica ou literária, elas se fazem sobre o tripé: produto, produtor e circulação. Então, quanto historiadores, quanto pesquisadores que se utilizam da literatura para a pesquisa histórica, nós precisamos ter esses cuidados. Quem produz, onde produz, para quem produz. Né? E é aí que nós reforçamos que todo texto tem contexto. É aí que nós reforçamos que o diálogo entre as musas Clio e Calíope, as respectivas entidades que representam a história e a literatura, são possíveis, são tênues e recíprocos. E, portanto, eu posso afirmar que necessários. Faz um escritor ou uma escritora serem nordestinos? É só nascer na nossa região? É escrever sobre nossa região? E aqui a gente tem um problema. Ou melhor, uma problemática. Que nós partimos de uma problemática, que é o gentílico não é mais suficiente para pensar a literatura do Nordeste. Então, quando nós trabalhamos com a geografia literária ou a geopoética dessa região, nós conseguimos imaginar o Nordeste quanto espaço sociocultural e artístico. Espaço de constante construção. Nós não estamos imaginando, pensando o Nordeste na literatura, o Nordeste quanto delimitação de território, delimitação política. Até porque a gente tem que lembrar que o Nordeste só vai ser designado quanto o Nordeste, com 9 estados, com a configuração geográfica que nós temos hoje, na década de 1970. Então, pensar o Nordeste para a literatura é pensar um sentimentalismo, é pensar um pertencimento, é me sentir Nordeste. Né? É por isso que nós partimos da geopoética. Os escritos e os escritores sobre essa região e dessa região, eles são pessoas que escrevem a partir do sentimental, do que eu vivo, do que eu acredito ter vivido. E desse processo nasce um Nordeste, um discurso sobre o Nordeste muito caricato. Então, desse princípio, a gente vai ter um Nordeste seco, um Nordeste litorano, a gente vai ter um Nordeste de migração, de banditismo, de cangaço, de sertanejo, de sertão, um Nordeste messiânico, religioso, porque é um Nordeste de vivências. É um Nordeste poético que nasce, através da literatura, desse princípio de que eu me sinto Nordeste. É um regionalismo sentimental. E é interessante a gente pensar, como traz Durval Muniz, que o discurso regionalista não é apenas um discurso ideológico. Ele não é um discurso que mascara a verdade. Ele é um discurso que institui uma verdade. Então, o que nós conhecemos como literatura nordestina, ele ultrapassa o Nordeste quanto região espacial. A cabo de exemplo é pensar o Nordeste antes dele mesmo existir, lá no século XIX. Eu já posso me sentir dessa parte do país. Eu já tenho um sentimento, uma preocupação, uma sensibilidade com esse espaço de produção sociocultural. Então, pensar a geografia literária do Nordeste é pensar o Nordeste para além dos muros, seja políticos, seja econômicos, dessas divisões muito oficiais que nós temos agora no século XX, século XXI. É pensar um espaço de sensibilidade, um espaço de saudade. É por isso que nós podemos pensar o Nordeste do Rio de Janeiro, nós podemos pensar o Nordeste estando fora do país. Né? Pensar o nosso Nordeste na literatura é pensar carinho, é pensar desejo. Esse é o Nordeste que a literatura inventa, nessa província literária, como mais uma vez diz Durval Muniz, inventa, e que nós acabamos por reproduzir constantemente esses discursos. Então, partindo dessa reflexão, nós vamos seguir por algumas escolas literárias para pensar esse Nordeste quanto região produzida e reproduzida, sentimental, memorialística. Nós vamos pensar o Nordeste do século XIX ao século XXI quanto espaço
de cultura, espaço de vivência. Nós vamos pensar essa literatura itinerante. E através de escritos e escritores, nós vamos buscar entender esse discurso regionalista literário sobre a nossa região. Então, como eu posso pensar o Nordeste antes de ele existir de fato? O que eu quero dizer com isso? Como eu posso pensar o Nordeste no século XIX? Quando a gente tem uma divisão do Brasil em Norte e Sul. Né? Então, como é pensar esse discurso regionalista naquele momento? A gente precisa, como já foi avisado, no trabalho da literatura pela história, contextualizar. E aí a gente pensa o século XIX quanto o Brasil independente, processo de consolidação do Estado, e é justamente essa consolidação do Estado, esse nacionalismo nascente naquele momento, principalmente a partir de 1822, seguindo ali 24, que em 1836, Gonçalves de Magalhães vai escrever o discurso sobre o ensaio da literatura brasileira, que vai ser a inauguração da escola literária no nosso território. Então, a partir desse momento, a produção literária vai dar uma guinada, uma mudança. A produção literária oitocentista, ela vai pensar esse Brasil identitário, vai pensar essa consolidação, essa construção. E é nesse ponto que a gente vê que a história e a literatura se encontram. Porque nesse momento, historiadores e literatos vão dividir palco para pensar um Brasil. Pensar o Brasil recém-independente, quanto civilização que precisa se inscrever no Ocidente. Então essa vai ser a função do romantismo naquele momento. Utilizando de suas características, como a idealização, a subjetividade, a exaltação. A gente vai pensar, por exemplo, o herói nacional. A gente vai pensar, por exemplo, as relações, como se viver em determinadas regiões. E é nesse processo que se pensava principalmente a corte do Rio de Janeiro, que a literatura regionalista que nasce a partir desse discurso do romantismo no século XIX, vai pensar outras maneiras de ser Brasil, como escreve Antônio Cândido. Vai mostrar como é viver em regiões que não há corte. Qual é a cultura, qual é a comida, como é estar em um lugar que não a corte carioca. Dentro desse processo, a gente vai ter um retorno ao passado, vamos buscar muito do que é saudoso, do que é esse sentimento mesmo de pertencer ao espaço. E aí, desse sentimentalismo, dois grandes nomes vão se destacar como expoentes dessa literatura romântica regionalista, que é o José de Alencar, que já com Iracema pensa a saudade de sua terra, né? Pensa o Ceará, a Constituição, o mito fundador de uma nação, mas que vai ganhar esse discurso regionalista mais na sua fase senhorial, ali com o sertanejo, que ele vai pensar esse vaqueiro romântico, a rede, o gado, a saudade da boiada, estar perto, esse vaqueiro apaixonado, esse sertanejo realmente que ama sua terra e que por ela vive, né? E para além do discurso alencariano, nós vamos ter o discurso de Franklin Távora, que vai ser um discurso que vai criar essa polêmica Alencar-Távora, né? Porque o Alencar tenta circunscrever o sertão dele em algo maior, que é a nação, que é o Brasil, né? Então Alencar tem um projeto de literatura não só regionalista, é uma literatura regionalista que pertence a algo maior, a algo mais macro, que no caso é o Brasil. E o Távora não. O Távora pensa que, com Cabeleira, em 1876, o Franklin Távora vai pensar uma literatura do Norte. Ele vai criar um projeto do Norte. Tanto que os críticos literários consideram Franklin Távora como o expoente desse discurso regionalista. Esse discurso que vai pensar o meu lugar como lugar diferente dos outros locais. Então, o Franklin Távora, inclusive no prefácio de Cabeleira, ele vai escrever isso e dizendo que justamente o Norte e o Sul são irmãos. Mas quanto irmãos se constituem de maneiras diferentes. Têm políticas diferentes, têm economia diferente, portanto devem ter literaturas diferentes. Então, com Cabeleira, que é esse bandito do Pernambuco do século XVIII, você vai pensar algo mais assim, mais nosso.
Com a leitura de Cabeleira, o Távora vai dizer assim, você vai pensar agora realmente a região norte. Não é esse discurso alencariano de pensar um Brasil, não. É pensar realmente o que nós temos de diferente do resto do Brasil. E é assim que vai nascer esse discurso romancista, regionalista ali do século XIX. Então vamos lá, resumindo o projeto literário do romantismo. Eu penso o projeto literário do romantismo regionalista: a constituição do nacionalismo, a busca de uma identidade nacional. Eu penso a revelação de um país, de lugares que não a corte carioca, então eu penso espaços para fora do Rio de Janeiro, e eu penso também a apresentação de costumes dessa região, certo? Então, nacionalismo, outros Brasis e costumes diferentes da corte é o que forma o tripé do projeto literário do romantismo regionalista. Tanto para a história quanto para a literatura não existe rupturas brutas. Não pode existir cisões, acabou e começou outra coisa. Tudo é processual, tudo acontece aos poucos, devagar, nós vamos tendo modificações ao longo do tempo. E isso pode ser percebido com o realismo e naturalismo. O realismo e naturalismo é uma nova escola literária do final do século XIX, início do século XX, que não vai romper de forma drástica e jogar tudo que o romantismo pensa fora. Não, ele vai... Mas o que mais vai diferenciar a literatura realista, naturalista, da literatura romantista é justamente a objetividade. Então lembra, lá no romantismo, eu falei que ele trabalha com a exaltação, com a subjetividade. Aqui não. Nós vamos trabalhar com dados científicos. Eu estou falando de um contexto positivista. O positivismo está circulando por aqui. Então eu preciso pensar as mazelas sociais de forma verídica, minuciosa, de forma científica. E essa literatura ela vai produzir vários documentos históricos, como todas as outras, mas que vão ter um teor de veracidade maior. Porque os seus escritores vão partir da sua realidade mais científica. Dentro desse processo, nós vamos ter duas características muito marcantes no realismo e no naturalismo, que é justamente a animalização do homem e a humanização do animal. Então, nesse ambiente social, nós vamos ter a exacerbação das feridas sociais. Então, a fome, a seca, a miséria, elas vão ser bem marcantes, elas vão ser bem vastas, bem presentes nessa literatura, e elas vão receber um teor tão grande que você vai acabar partindo desse princípio, né? Que o homem é um animal que sofre, é um miserável, é um ignorante, né? E os animais, o homem é tão baixo, tão sofrível, que os animais são quase homens também, tá? Certo? Então, nessa literatura, os nomes que vão se destacar naquele ambiente, eles vão pensar de forma dura mesmo. Então essa literatura, ela é mais difícil de ler, porque ela é uma literatura que você consegue se sentir mais perto das personagens, né? Você consegue sentir a dor, a miséria, a fome daquele momento, né? E dentro de todo esse processo, por exemplo, a gente pode destacar a fome de Rodolfo Teófilo. Então Rodolfo Teófilo, com a fome, ele quer pensar o horror que foi a seca do final do século XIX no Ceará. A migração, como é sofrer, né? Inclusive, tem uma passagem muito marcante desse romance que ele diz o seguinte: pior do que viver com fome no ambiente que não tem o que comer é você viver com fome no ambiente na Terra Prometida, em Canaã, no ambiente com fartura. Então ele vai mostrar denúncias sociais, ele vai falar como as pessoas, os retirantes, são tratados naquele ambiente, né? Em parceria com Rodolfo Teófilo, né, naquele mesmo contexto, a gente vai ter outros romances que vão ter vão trazer outras características muito importantes, como o papel do gênero, o papel da figura feminina. E a gente destaca a Dona Quindinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva, que vai pensar um triângulo amoroso, vai pensar a transgressão do gênero, né, feminino, e o Luzia Homem do Domingos Olímpio, que vai pensar uma mulher arretada, uma mulher que, mesmo sendo mulher, ela tem uma força masculina, ela tem um poderio muito grande, né? Vão ser coisas marcantes na literatura
realista e regionalista de caráter... Perdão. Na literatura realista e naturalista de caráter regionalista, né? Ainda dentro desse contexto, nós vamos ter Aves de Arribação, que vai ser uma história que vai mostrar a divisão política da época bem marcante, o conservadorismo, o liberalismo, procurar espaço, aí vem o termo Aves de Arribação, né? Procurar espaços para poder amar, que não nesse selo conservador que a gente vive. E é muito importante na literatura realista naturalista, por exemplo, nós conseguimos perceber que essa literatura ela é feita para além de ser escrita somente no Nordeste. Uma das referências dessa literatura, um dos canones literários desse momento, é o Sertões de Euclides da Cunha. E é importante percebermos que Euclides da Cunha não é nordestino, mas ele escreve sobre Canudos na Bahia. Né? Ele é um jornalista, vem para cá, e por essa vivência nesse espaço, por se sentir desse espaço também, ele produz o romance Os Sertões. Então a gente volta lá no começo da aula e pensa que o Nordeste literário, ele é um Nordeste para além do espaço geográfico. Ele é um Nordeste sentimental, né? Então vamos lá. O tripé do projeto literário realista e naturalista de caráter regionalista. Simples. Objetividade e cientificismo, a relação do humano com o meio ambiente e a exacerbação das feridas sociais, certo? Então é essa a síntese do que é se pensar o regionalismo para a escola realista e naturalista. Em concomitância ao projeto regionalista de Gilberto Freire, nós vamos ter, na década de 30, uma literatura de caráter mais marcadamente regionalista, né? Acredito que é até a literatura que a gente mais conheça quando a gente pensa regionalismo, que é pensar ali de 1828, ali final da década de 20 até mais ou menos 1945, né? Então, pensar esse período de tempo é pensar o contexto, o que está acontecendo naquele momento. O Brasil está finalizando o período da República Oligarca, entrando ali nesse processo da Era Vargas, né? Os ideais comunistas estão circulando pelo mundo, né? Então essa literatura de caráter modernista, ela vai buscar ideais bem marcantes, ela vai buscar ideais bem nacionais, bem diferentes do que tinha sido feito até agora. E ao mesmo tempo, a segunda geração do modernismo, ela vai ser uma geração engajada politicamente. Então a maioria de seus escritores, eles vão estar ligados a partidos políticos, vão estar ligados a contextos sociopolíticos, a contextos sociais. Então a gente vai ter, na segunda geração do modernismo, no romance de 30, duas características muito marcantes, que é a volta daquele projeto Estado-nação que o romantismo tinha lá no século XIX, e nós vamos ter também um retorno dessa literatura regionalista, desse caráter, um neorregionalismo, é pensar mais uma vez sobre minha verdade, sobre a minha vivência, sobre minhas memórias, sobre o meu sentimento, e partindo dessa reflexão, criticá-lo, tensionar a mudança. Me empreste das palavras de Sartre, pensar uma literatura militante, uma literatura engajada. E uma literatura engajada é uma literatura que não só pensa o tensionamento de mudança do mundo, mas também busca essa mudança. E é por isso que eu reforço os escritores da segunda geração do modernismo ou do romance de 30, como que nós chamamos, eles pensam justamente nesses projetos políticos. Eles estão ligados a esses projetos partidários, né? E essa literatura, acredito que ela acontece de forma mais organizada, né? Então nós conseguimos perceber, por exemplo, a crítica literária consegue dividir essa literatura em 3 grandes ciclos, que é o ciclo da seca, o ciclo do cacau e o ciclo do engenho, né? O ciclo da cana-de-açúcar. Dentro dessa literatura de caráter mais memorialista, de caráter mais... de uma linguagem mais coloquial, nós vamos ter um quinteto de prosa nordestina, se é assim que eu posso chamá-lo, né? Dentro desse quinteto, a gente destaca primeiro o José Américo de Almeida, que em 1928 publica A Bagaceira.
Na Bagaceira, a gente vai tratar de temas como amor, fome, seca, retirantes, dessa relação de briga entre os brejeiros, que são quem já trabalham nesse ciclo de engenho, e os retirantes que chegaram depois, os bagaços, né, que é daí que vem o nome Bagaceira. Mas dentro desse contexto também, por exemplo, a gente pode destacar a saudosa Raquel de Queiroz, né? Então, a cearense, que com a sua literatura, o seu projeto literário se inscreve num projeto muito maior, nacional, né? De pensar também raízes do Brasil, de pensar também documentos históricos, e vocês vão ver melhor isso numa entrevista que vai estar no material extra de vocês, que foi realizado com o professor Gilberto Gilvan, sobre literatura de Seca e Raquel de Queiroz. Então, assim, a Raquel, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, com o 15, vai tornar a literatura cearense, a literatura regionalista, uma literatura maior, inserir ela num contexto bem maior, né? E ela vai pensar essa literatura, essa narrativa social, essa literatura de memória, que é o 15. Nós podemos destacar também o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que vai trazer a exploração social, a exploração sobre o homem de forma muito mais marcante, tanto com Vidas Secas, mas também com São Bernardo, né? Mas a gente destaca o Vidas Secas de 1938 como a sua literatura mais célebre, né? Então ele vai trazer essa sofrência mesmo, o que é que nós estamos passando, o que é que se passou naquele momento, né? E ele vai denunciar quem não ajuda quem vive nesse processo de seca, né? Ele vai militar em cima disso. Dentro desse ciclo também, iniciando o ciclo do engenho, a gente tem José Lins do Rego, né? Não só com o Menino de Engenho, mas com toda a trilogia do ciclo de engenho dele, aonde ele vai pensar o seu alter ego, né? Sendo o menino do engenho, que vai passar por todo aquele processo de falência dos engenhos e de constituição de uma economia mais fabril, né? O engenho vai ficando de lado, uma coisa mais industrializada, né? Então nós vamos ter como esse destaque José Lins do Rego, né? E o Jorge Amado, que destaca-se como um dos grandes engajados politicamente, porque estavam naquele contexto do Partido Comunista, escreve vários livros maravilhosos para se pensar o Nordeste, e a gente traz em destaque aqui Capitães de Areia, né? Mas também Cacau e Terra Sem Fim, né? Que vão pensar naquele momento ali as mazelas, vão servir, vão contribuir para a produção do que a gente pode chamar de história local e regional naquele ambiente, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, para além desses discursos oficiais, esses discursos canônicos, né? Esses discursos que estão na ordem das instituições, como nos diz Foucault, além desse quinteto de prosa nordestina, um outro escritor que ganha pouco destaque, ainda hoje é pouco conhecido, mas que escreve dentro desse contexto, que ajuda com que nós, principalmente cearenses e pertencentes aqui à região de Sobral, essa região circunscrita de Sobral, que é o Cordeiro de Andrade. Né? Então, o Cordeiro de Andrade, com Caçacos, ele já vai pensar essa literatura política, que diferente de Domingos Olímpio, outro sobralense, pensa uma literatura mais refinada, mais presente, mais do gosto da elite, e o Caçacos não. O Cordeiro de Andrade vai trazer uma literatura mais política mesmo, mais realista, né? Então também quero destacar o Cordeiro de Andrade como pertencente a essa geração do modernismo, a segunda fase do modernismo, né? A gente também vai falar um pouco mais sobre o Cordeiro de Andrade do nosso material extra, certo? Então só para a gente fazer aquele nosso resuminho do projeto literário modernista regionalista ali da década de 30. O retorno de um nacionalismo, de um projeto Estado Nacional, que lembra muito o projeto romantista do século XIX. O retorno do realismo e naturalismo, então desse cientificismo, dessa objetividade, dessas feridas sociais exacerbadas e presentes na minha escrita, e também o engajamento sociopolítico dos seus escritores, ok? Então vamos seguir.
Dentro das escolas literárias que nós estamos trabalhando, e ali principalmente pensando agora a década de 50 para frente, a gente vê um movimento artístico-cultural diferente. E eu quero destacar aqui o movimento armorial. Né? Então esse movimento que se inicia ali na década de 70, encabeçado pelo Ariano Suassuna, buscava o quê? As raízes do que é regional e local. Basta a gente lembrar que a armorial é o conjunto de heráldicas, ou seja, é o conjunto de bandeiras que formam a nossa nação. O Ariano, e todo o seu grupo do movimento armorial, quer pensar uma literatura, uma arquitetura, uma música, quer pensar um teatro, ele quer pensar um cinema genuinamente brasileiro. É uma arte genuinamente nacional o que o Ariano está buscando ali, valorizar nossas raízes. Partindo desse princípio, valorizar nossas raízes é buscar de onde nós viemos, né? Utilizando-nos do Raízes do Brasil, por exemplo. Vamos buscar aonde nasce esse Brasil. E esse Brasil, na visão de Ariano, nasce de uma mestiçagem. Né? É um Brasil mestiço. Então, a sua arte também é mestiça. A arte armorial, ela nasce das misturas do que seria erudito e eurocristão, do que seria mais popular, do que seria indígena, o que seria dos povos autóctones, o que seria dos povos africanos, escravizados, afro-brasileiros. Então o Ariano pensa uma arte genuinamente brasileira, que é a arte armorial, é uma arte que nasce dessas misturas. Dentro do projeto do Ariano, do projeto do movimento armorial como um todo, a gente consegue ver duas vertentes muito claras. A primeira delas é a valorização. Valorizar o que é nacional. Valorizar o que é genuinamente brasileiro. E a outra é a resistência. Negar, impedir que a indústria cultural de massa faça-se presente em nosso território. O Ariano, nas várias aulas e espetáculos que ele dá, por exemplo, ele critica a língua inglesa, ele faz suas críticas, ele tece suas críticas sobre o cinema de massa, né? Indiana Jones, enfim, tudo que é importado. E prega que não, nós temos condição de manter uma cultura, uma arte genuinamente brasileira. E é assim que nasce o movimento armorial. E aí ele vai se valer como já foi dito, desses caráteres medievalísticas que vêm para o Brasil com o europeu, mas também desses mais populares, o penacho, enfim, o que é mais autóctone, o que é mais nativo, né? Mas também o que foi transformado com os povos escravizados. Dentro desse processo do movimento armorial, dois literatos se destacam assim de forma gritante, para além da literatura de cordel, pensando na literatura em prosa, que é o próprio Ariano Suassuna, que já em 1955, com a publicação do Alto da Compadecida, já pensa esse sertão, meu local, mas que esse projeto armorial vai ficar mais evidenciado, para além do manifesto armorial que ele escreve, no romance Pedra do Reino. Então, o romance Pedra do Reino, a gente já consegue ver, de 1971, a gente já consegue ver características da medievalidade, que é muito comum, que é muito presente e que pertence à cultura eurocristã, né, do português. Então, a gente vai ver o cavaleiro, a gente vai perceber a questão do sebastianismo, né, esse movimento do sebastianismo que existe aqui nesse contexto, né? Mas também a gente destaca o Raimundo Carreiro. O Raimundo Carreiro, com a história da Bernarda Soledad, Tigre do Sertão, já vai nos trazer essa mistura do que é regional, do que é local, do que pertence a nós, mas também do que é fantástico. Né? Do que é inventado, do que é muito não nosso, né? Esse mundo mais onírico, né? E isso é muito marcante na literatura armorial. Isso é muito marcante no projeto do movimento armorial. É pensar justamente, a gente vai lá agora a pensar o projeto literário do movimento armorial, é pensar as raízes regionais locais. Esse é o primeiro ponto do nosso projeto literário. Depois, a valorização
do que é genuinamente brasileiro, e depois a resistência com o que é a indústria cultural, o que está vindo de fora, o que está tentando colonizar a gente novamente. Então, esse é um projeto armorial que nos chama muito a atenção, né? E que, por isso, foi destacado aqui. Vamos seguir. Então, já se aproximando do final de nossa reflexão, nós vamos revisitar esse Nordeste. Mas revisitar esse Nordeste exige primeiro que nós entendamos os projetos literários que nós vimos até aqui. O primeiro deles, o romantismo do século XIX, está fundado na identidade nacional, na revelação de um Brasil para além da corte carioca e na apresentação de costumes e culturas diferentes, de diferentes regiões. Lembrando que nós destacamos aqui o José de Alencar e o Franklin Távora. Dentro do projeto do realismo naturalismo de caráter regionalista, a gente destaca a objetividade e o cientificismo, lembra a relação do homem com o meio e o ambiente e a exacerbação das feridas sociais. E dentro desse processo, nós destacamos Luzia Homem, nós destacamos Aves de Arribação, Dona Quindinha do Poço, Os Sertões de Euclides da Cunha, e nós seguimos agora já para a década de 30 do século XX, pensando no modernismo na sua segunda geração, onde a gente vai trazer à tona, nesse projeto literário modernista regionalista, o projeto identitário nacional. Então nós vamos lembrar daquele nacionalismo do romantismo. Vamos lembrar também do novo realismo, de pensar essas feridas sociais de forma mais objetiva. E vamos lembrar também o engajamento sociopolítico dos seus escritores. Aí destacamos José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, o Jorge Amado e Cordeiro de Andrade. Aí nós seguimos para o movimento armorial, essa literatura armorial que busca as raízes regionais locais para valorizar uma arte genuinamente brasileira e resistir sobre uma indústria cultural, vai ganhar espaço dentro da literatura com Ariano Suassuna e o Raimundo Carreiro. E aí nós chegamos no nosso último ponto de reflexão, que digo eu que seria o mais complexo. O que é pensar o regionalismo hoje? Faz sentido o regionalismo na contemporaneidade? Partindo dessa reflexão, nós temos duas problemáticas. O que é contemporâneo? O que é literatura contemporânea? O que é história contemporânea? O que é estar aqui agora? É somente a história feita aqui agora? É somente a literatura produzida hoje? Isso é a nossa primeira reflexão. A segunda é se o regional não é substituído pelo global. O regional ainda faz sentido, né? Pensar a região ainda faz sentido? E eu trago essas reflexões muito mais para servirem de problematizações mesmo, para a gente pensar junto, do que para trazer respostas. Infelizmente eu não tenho a resposta. Não sei se vocês vão ter. O que eu posso dizer para vocês é que dentro desse projeto, dessa literatura contemporânea, que é uma literatura feita sobre vários estilos literários, é por isso que ela é contemporânea, ela não tem um estilo específico. Essa literatura pós-moderna, ali que vem de 50 para cá, né, ela não tem um estilo específico. Ela é uma literatura que vai ter vários estilos. Ela é uma literatura psicológica, romântica, social, política. Ela vai ser... o que ela tem de comum em toda a literatura que é produzida nesse ambiente é que ela é produzida no nosso cotidiano, ela é produzida hoje, no meu viver. Dentro desse processo, a gente vai ter essa dicotomia do universal e do particular, né? Do global e do regional. E aí nós lembramos que melhor do que dizer que o regionalismo não faz sentido, que é algo velho, que é algo passado, não é anacronismo pensar que, na verdade, o regionalismo pode ser ressignificado, né? Ele pode ser modificado, ele não precisa ser superado. Então, pensar uma literatura regionalista, pensar esse Nordeste inventado, não precisa mais ser pensar somente seca, somente litoral, né?
Não precisa ser mais aquela coisa atrasada, messiânica, antiga. Não. Nós podemos ressignificar o regionalismo. Até porque, como escreve Tânia Pellegrini, são territórios extremos transformados em regiões literárias que representam contextos e contratos identitários bastante característicos, construindo-se com forças agenciadoras de uma arquitetura radical da realidade transposta em linguagem. Ou seja, o que a autora nos convida a pensar é não um Nordeste ultrapassado. É um Nordeste que já foi escrito geopoeticamente. É um Nordeste que ultrapassa e sempre ultrapassou as fronteiras territoriais. É um regionalismo que ultrapassa e deve ultrapassar o caricato, o que é muito o imagético inventado até agora. Essa província literária que é o Nordeste, essa nossa região rica em cultura e arte, ela pode ser ressignificada dentro da literatura. Até porque a globalização jamais vai acabar com as fronteiras do que é próximo. Vai acabar com e suprimir com o que é genuinamente nacional, genuinamente regional, com o que me caracteriza como diferente. E dentro desse processo, o que como historiadores e como apaixonado pela literatura, e é alguém que pesquisa utilizando a literatura como fonte, o que eu busco fazer, e acredito que todos nós podemos partir dessa reflexão, é pensar o local. É pensar como o local, como o regional, está inserido num contexto maior. É pensar não mais essa diferenciação, essa eu estou aqui, você está lá. Eu sou melhor ou pior do que você, seja quanto produção literária, quanto produção artística, enfim. É pensar, é ressignificar, mais uma vez, trazendo essa palavra, o regionalismo. É ressignificar que o sertão, que o litoral, que o Nordeste é muito mais do que foi pintado até agora. E o que foi pintado até agora também é Nordeste. É voltar às origens da geografia literária nordestina e imaginar o Nordeste como lugar de pertencimento. Essa literatura regional é local porque eu escrevo aqui. Mas ela também é global, porque eu escrevo dentro de um contexto muito maior. Eu escrevo sobre aqui num contexto mais amplo. Isso é ressignificar o regionalismo. Isso é repensar que ele não é atrasado, que ele não é velho, que ele é atual, que ele pode ser revisitado. Isso é revisitar o regionalismo. E dentro desse contexto, eu gostaria de trazer vários autores que fazem isso, que vão trazer, por exemplo, um regionalismo mais tradicional, ou que vão pensar um regionalismo mais gótico, mais fantástico. Isso na atualidade. A gente pode destacar, por exemplo, o Antônio Torres, com Essa Terra. A gente pode destacar, por exemplo, o Pablo Garcia, com O Caminho dos Mortos, ou O Sertão Maldito, de Márcio Benjamin, que é uma literatura muito mais próxima, que vão pensar esse regionalismo, essas características regionais dentro de um contexto muito mais ampliado, dentro de um imagético muito maior, que vão construir imaginários e mentalidades para além daquele regionalismo atrasado, daquele regionalismo da década de 30, que é pensado pelo Gilberto Freire e consolidado pelo movimento modernista de segunda onda. É pensar, por exemplo, José Alcides Pinto, né, nascido aqui em Santana do Acaraú, que escreveu Os Verdes Arbustos da Colina, O Diabólico. É pensar, por exemplo, o Ronaldo Carreiro de Brito com Galileia, né? O próprio Corrêa de Brito, ele diz que a literatura dele não pode ser pensada dentro desse regionalismo. E nós podemos concordar com isso. Mas não é tirar essa literatura desse ambiente regional, né? Porque, como a gente vai ver em uma das entrevistas, nós temos um desafio muito grande, que é o desafio da coletividade, né? É o desafio do estar junto, do de ninguém solta a mão de ninguém. Nós estamos juntos nesse processo. Nós pertencemos a algo maior que não só a minha realidade. Então, inserir essa literatura regional num contexto mais amplo não é negar o regionalismo.
certo? Partamos desse princípio. Não é negar, é ressignificar o regional. É entender que o meu espaço, a minha região, faz parte de algo bem maior. As histórias de uma região, todas as representações do Nordeste brasileiro formaram, formam e devem continuar formando o que é ser nordestino. O que é pertencer a esse espaço, sabendo que hoje esse espaço, esse Nordeste, está num ambiente muito maior, está num mundo muito mais conectado e que essa conectividade não bloqueia, não suprime o que é nosso, mas ela enaltece, ela cresce, ela ressignifica. Isso é revisitar o Nordeste. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço a vocês pela participação mais uma vez. E eu gostaria de dizer que todo o material bibliográfico ou literário utilizado para a produção desse vídeo vai estar como material extra na plataforma do curso. Quero dizer também que foram produzidas 2 entrevistas maravilhosas sobre literatura e história, uma com o professor Gilberto Gilvan e uma com o professor Denis. E eu quero convidar vocês a uma última reflexão bem rapidinho, que é a reflexão da geografia literária, a geopoética nordestina. Então, observem esse mapa. Esse mapa, ele tem o nome de alguns escritores de ficção em prosa e poesia da nossa região Nordeste, certo? Eu gostaria então que vocês me ajudassem a completar esse mapa. Mas agora a gente vai pensar não só no Nordeste literário, a gente vai pensar no Brasil literário. Então eu gostaria que vocês deixassem nos comentários desse vídeo nomes de escritores que não estão nesse mapa, para que eles possam fazer parte. Dentro desse processo, eu gostaria que vocês destacassem pequenos escritores que vocês conhecem, seja de literatura em prosa ou de poesia, que possam compor esse espaço, sejam em memória, seja ainda vivos, mas que pertencem ainda hoje e que sempre vão pertencer a esse regionalismo nordestino, a essa geopoética do nosso espaço, ok? Então eu espero que vocês tenham espero novamente que vocês tenham gostado e valeu!